Meus queridos irmãos, paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos. Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 4 de outubro de 2020. Uma alegria no coração poder trazer a você mais uma ministração. Esta palavra, hoje a primeira lição do quarto trimestre de 2020. O último trimestre do ano, e uma lição muito importante para todos nós, com certeza servirá para esse momento de tanta dificuldade que nós estamos enfrentando, como esse momento de pandemia, que tem causado muitas enfermidades, muitas doenças, e até mesmo a doença psicológica, o mal psicológico que tem afetado muita gente. Eu acredito então que a lição chegou em um momento muito importante para todos nós e vai nos ajudar então a enfrentar essa realidade que é a realidade da pandemia, mas enfrentar de cabeça erguida, confiando em Deus, acreditando que Deus pode e vai fazer milagres na nossa vida. Portanto, antes de iniciarmos a nossa ministração, eu gostaria de estar orando com você e trazendo aqui algumas informações ligeiras, rápidas, são muito importantes para você. Mas antes, convido você a fazermos uma oração juntos e pedir que Deus nos abençoe nesta ministração de hoje. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, poderoso Tu és e nós confiamos em Ti. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de poder aqui, ó Deus, estudar a Sua palavra nesta lição bíblica que com certeza vai nos ajudar, ó Deus, e nos fortalecer para o enfrentamento das adversidades que nos sobrevêm, em especial pelas circunstâncias do momento. Peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que estará acompanhando esta aula. Ó Deus, não só nesse momento agora, mas que também estarão vendo posteriormente, acompanhando a ministração da Sua palavra, recebendo, Senhor, de Ti esta orientação. Faz de mim um instrumento, Senhor, e usa-me para que falar, ó Deus, estas verdades ao coração de cada um dos Teus filhos. Eu te peço, imploro a Ti em nome de Jesus, nos abençoe. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, antes da ministração também, depois dessa oração, quero aqui trazer a você as saudações do nosso pastor presidente, pastor Valdeci, bem como da sua esposa, a pastora Niva. Um abraço carinhoso e afetuoso dos nossos pastores a você que sempre nos acompanha por esse canal. Pedir a você que se inscreva no nosso canal, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas também possam estar recebendo a ministração da palavra de Deus. E também informar a você que agora, paralelo a esse momento dessa aula, dessa transmissão, está acontecendo a Santa Ceia do Senhor. Primeiro período, a parte da manhã desse domingo, às 9 horas da manhã, iniciando um período de festa da igreja presencial, a Santa Ceia do Senhor. E em razão disso, essa aula está sendo gravada e transmitida a você nesse horário, das 9 às 10 horas. E também informar a você que a partir das 19 horas teremos o segundo momento da Santa Ceia do Senhor. E você que está acompanhando essa transmissão agora, que não pôde vir para o templo agora na parte da manhã, você poderá participar logo à noite. 19 horas estaremos aqui reunidos e esperamos você para a grande festa da igreja, a Santa Ceia do Senhor, ok? Então está aí essas informações e as demais informações da semana vamos passar
na nossa transmissão do culto da ceia à noite. Você vai ser informado de toda a programação da semana, né? Lembrando apenas que terça-feira nós teremos culto presencial, ok? Uma flexibilização, então vamos realizar o culto presencial na terça-feira, às 19h30, tá? E a gente espera que você participe também desse momento de culto e adoração ao nosso Deus, ok? Bem, vamos então para a nossa lição de hoje, que é uma lição que vai nos falar sobre a necessidade da restauração da alma. Como eu disse aqui, nós estamos vivendo dias muito difíceis e, em razão dos acontecimentos, em razão da preocupação que a circunstância provoca, tem causado muitos males e até mesmo na alma, né? Pessoas angustiadas, desesperadas, e quantos não têm chegado ao ponto máximo de até mesmo dar cabo da sua vida, ou tentar dar cabo à sua vida, por causa da pressão que vivem. Isso é enfermidade da alma, ela precisa ser restaurada, e com certeza nosso Deus, Ele é especialista para fazer isso e sarar toda e qualquer doença, principalmente a doença da alma, né? E nós temos como uma base para nossa, que não vai nortear a nossa lição de hoje, uma verdade muito interessante que o comentador deixa nesta lição, é que ele diz que somente Deus conhece o íntimo da criatura. Olha, Deus conhece, foi Ele o Criador, Ele sabe todos os detalhes sobre a nossa vida. Então, se Ele conhece, Ele pode então trazer a cura, trazer a solução, trazer o alívio das suas dores. Podem elas ser profundas, suas frustrações podem ser monstruosas, mas Deus pode solucionar tudo isso. Ele tem poder para isso. Basta você acreditar, entregar a sua vida para Ele, confiar inteiramente nele, e certamente Ele vai fazer algo muito especial na sua vida. Isso é a grande verdade. E a lição, ela é norteada com base nisso. Quer dizer, o poder de Deus, e só Ele pode fazer isso, curar, restaurar, sarar uma alma ferida, uma alma enferma, uma alma doente. Mas para a gente entender bem esta verdade, esta lição, a gente precisa também detalhar tudo isso na nossa lição, que é acompanhando exatamente os objetivos que ela traz, como apontar as diferenças que existem entre corpo, alma e espírito. Vamos fazer aqui essa divisão, corpo, alma e espírito, para que a gente possa entender bem a realização, o milagre da restauração de Deus na enfermidade da alma. E um segundo objetivo que a lição tem é que ela vai nos apresentar o projeto de Deus para o ser humano. Ou seja, por que Deus fez o homem? Como é que Ele fez o homem? Com que objetivo Ele fez o homem, não só o homem, mas toda a sua criação, toda a sua criatura. A gente vai também falar um pouco sobre isso. E um terceiro ponto, um terceiro objetivo que a lição traz, é que ela vai destacar a necessidade da restauração da alma. Aquilo que eu já disse aqui na introdução, que ainda nós estamos nela, mas o que nós vamos perceber aqui, no final da nossa lição, é que a gente, na verdade, está vivendo um momento de extrema necessidade de realização de milagres, de cura, porque a alma do ser humano está enferma, está doente, e ela precisa ser restaurada. E é claro que nesta lição, nas lições desse trimestre,
O assunto vai girar em torno exatamente dessa questão de cura da alma. Hoje é a primeira lição do último trimestre, e eu devo informar a você que nós vamos abordar todos os temas nesse trimestre, falando desse aspecto, né, de cura da alma, ou cura interior, né, como você queira. Também, né, esta lição vai abordar conceitos, né, conceitos de grande relevância sobre corpo, alma e espírito. Há uma confusão monstruosa em tudo isso. A gente precisa entender. Há alguém que pensa que o ser humano é somente o corpo, alguém que pensa que alma e espírito é a mesma coisa, enfim. Nós vamos aqui então tentar fazer uma separação, definir para você, trazer os conceitos, né, de corpo, alma e espírito. E também, como é o objetivo da lição, apontar o amor de Deus. Ele é expresso na manifestação da graça. Graça é o que trouxe salvação, como diz Paulo na carta aos Efésios, também como diz Tiago, né? Graça que traz salvação. Nós vamos abordar toda essa temática, né, que vai falar sobre alma, corpo, alma e espírito, vai falar sobre a salvação, enfim, a manifestação da graça de Deus que traz salvação e o milagre da restauração da alma. Agora, meu irmão, preste atenção aqui num fato interessante, né? Essa questão de cura interior é uma das questões mais comentadas, né, ultimamente, mas também é uma das questões menos conhecidas na vida cristã. É cura interior. Se você parar para observar, você vai perceber que existe aí uma avalanche de mitos, tá? E mitos falsos, ensinos distorcidos a respeito da compreensão e da capacidade de Deus para restaurar a alma do homem. É uma gama de mitos, de ensinos falsos, de heresias a respeito desta questão de cura da alma, do poder de Deus para fazer o milagre. O termo, né, esse termo que é utilizado muito, cura da alma ou cura interior, ele está tão desgastado que é preferível até a gente nem usar esse termo, né, cura interior, para que a gente não possa então cair na vala comum dessas falsas promessas que são feitas por aí e como existe, né? Como existem promessas falsas feitas por aí. O importante é a gente trilhar um caminho, né, e caminho traçado pelo próprio Deus, a orientação embasada na palavra, né, que estão os ensinos, as orientações explícitas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e que traz a orientação, que traz o ensino seguro para a restauração da alma, né? Para a cura emocional, para a saúde da nossa alma. Não precisa a gente ficar correndo atrás, não precisa a gente ficar buscando, né, mecanismos e técnicas, enfim, né? Se nós nos pautarmos pela palavra de Deus, já está resolvida a nossa questão. Então, o processo ele não é assim, um processo muito simplificado, né, simplista, não. Como muitas pessoas pensam, resgatar, né, resgatar o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, reconciliar-se consigo mesmo, com Deus, né, e com o próximo. Fazer essa reconciliação. Isso parece até um processo doloroso, mas é isso que vai trazer paz, e essa paz, ela é compensatória, é uma paz que compensa, e vale a pena você fazer qualquer sacrifício para isso. Você tem que estar bem com você, você tem que estar bem com Deus, você tem que estar bem com o seu próximo, para que a sua alma esteja realmente sadia,
né, em perfeito estado. E Jesus, ele promete, né, vida abundante. Quando ele promete isso, ele exatamente está pensando em mim, pensando em você. Essas lições, como eu disse, desse quarto trimestre de 2020, elas vão nos ajudar a dar aqueles primeiros passos para a cura que nós necessitamos, para a cura dessa doença, né, desse mal chamado o mal do século. Então, os ensinos que nós teremos aqui nesse quarto trimestre vai nos ensinar a caminhar, para caminhar bem e caminhar com saúde na nossa alma, né? A alma está ferida, precisa ser curada. Essa é a grande verdade. Muitos estão machucados, não é isso? Então vamos para o nosso primeiro ponto da lição. Conhecendo a estrutura do ser humano. Vamos começar por aqui, né? Fazendo aquela conhecida diferenciação ou separação entre corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, né? Como eu disse, por muitos confundidos, tá? essa informação. A gente precisa entender, o homem, ele foi criado num estado perfeito, o pecado veio para fazê-lo ou torná-lo imperfeito, e essa estrutura, ela foi totalmente corrompida ou comprometida. Por isso é que a gente precisa bater nessa tecla de cura da alma, de cura interior, de sarar as feridas profundas que os males têm causado, provocado, principalmente o mal chamado pecado, que tem causado na vida de muitas pessoas. Então a gente vai conhecer a estrutura do ser humano. Como é que Deus fez esse homem? Como é que Deus construiu essa máquina, não é mesmo? Primeiro, o espírito. O que é o espírito do homem? O que é o espírito? O espírito, ele é o homem interior. Tá? O homem interior, a parte mais íntima do ser é o espírito. O espírito, ele é a parte por onde há a comunicação entre o homem e Deus, o Criador. A Bíblia diz, Paulo dizendo, que o Espírito comunica com o nosso espírito. Então essa comunicação, essa relação homem e Deus se dá exatamente pelo Espírito, que é a parte central do ser humano. Mas também existe uma outra parte, o homem é constituído de uma outra parte, né? Ele é tripartite, ou seja, ele é composto por três partes, assim como Deus é trino, o homem é tripartite, três partes. Espírito, como eu disse, o homem interior, o que faz a comunicação entre o homem e o Criador, mas tem a alma. E o que é a alma? O que compõe a alma? A alma é o lado emotivo, o centro das emoções do ser humano. É através da alma que há os sentimentos. É através da alma que a vontade, ela é executada através do corpo, que nós vamos ver daqui a pouco, mas ela nasce na alma. A vontade, ela tem o seu início, o seu fundamento, o seu nascedouro na alma. É através da alma que nós sentimos vontade, é através da alma que nós temos emoções. É também através da alma que nós temos o sentimento chamado amor filial, ou seja, né, o amor parental, pai, filho, filho, pai, enfim, né, é na alma. Já viu algumas passagens bíblicas dizendo que a alma do fulano se ligou à alma do Beltrano, não é verdade? Porque a alma, né, é a sede desse amor filial, né?
É na alma que existe ele. E é também na alma que tem a origem, né? A origem dos desejos pecaminosos, os desejos da carne, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nasce na alma. Sabe por que a alma de muitos está ferida, machucada? Exatamente por causa disso. Não tem tido o controle, o domínio, e acaba se ferindo por práticas, por realizações, por atendimentos a essas vontades ou a esses desejos. Não é na alma que reside a vontade, não é na alma que é o centro das emoções do ser humano, mas a alma também, ou aliás, o ser humano também, ele é composto, é feito também como um corpo. O corpo é o homem exterior, essa parte externa, essa carcaça que é vista, é o corpo. E esse corpo, ele é a habitação da alma e do espírito, E voltando um pouquinho falar a respeito da alma, a alma, ela faz a ligação, Ela faz a ligação entre espírito e corpo. Por um lado, ela faz a ligação, faz parte do lado espiritual, porque ela faz essa ligação, compartilha com o espírito. Também com o material, porque ela compartilha com o corpo. Faz essa ligação, ela está entre os dois, espírito e corpo, portanto ela faz essa ligação. O corpo, o homem exterior, a parte externa, é no corpo que existem os sentidos. Deus nos fez assim, com visão, audição, tato, paladar e olfato, que são os sentidos humanos, sentidos do nosso corpo. É através do corpo que nós agimos, é através do corpo que nós apresentamos aí esses sentidos, é através do corpo que nós expressamos quem realmente nós somos. Isso é verdade. E é também no corpo, reside no corpo o chamado amor eros, que é aquele amor carnal, a atração física. Então está no corpo, e não na alma, nem no espírito, mas no corpo. No espírito está o amor ágape, o amor a Deus, o amor maior. Na alma, o amor fílio, amor parental, amor, o amor que liga uma alma de alguém a outra alma, um amor de família, um amor especial. E no corpo, o amor eros, que é a atração física. E ela vem exatamente através dos sentidos do corpo humano. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então está aqui essa estrutura do ser humano. Essa é a estrutura do ser humano. Agora, irmãos, como o espírito, eu disse que é o centro da adoração, é o que faz a comunicação com o Espírito de Deus. Então o Espírito, toda a adoração a Deus, toda a comunhão, todo o relacionamento, começam no Espírito. Ele é a sede, a morada do Espírito de Deus em nós. Fique bem entendido isso. O Espírito é a sede da morada de Deus no homem. É lá no Espírito. Portanto, mais um detalhe que eu preciso colocar para você: espírito e alma são imortais. O que morre é o corpo, tá bom? A alma do ser humano, essa alma, ela está, como eu disse aqui, entre o espírito e o corpo. Ela pertence aos dois. Está ligada ao mundo espiritual através do espírito e está ligada ao mundo material através do corpo. Então, é bom que se saiba disso. Essa é a estrutura do ser humano. Corpo, alma e espírito.
Como espírito, nós entendemos que o espírito é a sede, a morada do Espírito de Deus no homem. A alma, ela faz a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, porque ela faz a ligação do espírito e corpo. Agora, o corpo humano é apenas uma casca, ou uma casa, um tabernáculo, um invólucro, como diz Daniel, é uma tenda, é a morada da alma e do espírito, enquanto o corpo está vivo aqui na terra. Então, o corpo é a morada da alma e do espírito, enquanto ele tem vida. Acabou a vida, saiu a alma, saiu o espírito. É bom que se entenda isso. O corpo humano, ele é um templo, lugar consagrado para a presença de Deus, ou pelo menos deveria ser, lugar consagrado para a presença de Deus no ser humano, no coração. Então, que fique bem claro essa questão dessa estrutura do ser humano, espírito, alma e corpo, que eu espero ter dirimido aqui algumas dúvidas quanto a essa estrutura, e agora nós vamos partir para o próximo ponto da nossa lição, que vai falar sobre a obra-prima da criação. A obra criada por Deus. O ser humano é criatura de Deus, obra-prima da criação, do eterno, criado com todo cuidado, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus, Ele criou esse homem exatamente com o objetivo para se relacionar com Ele, o homem com capacidade de escolha, dotado de livre arbítrio e com capacidade também para gerenciar a criação de Deus. Olha só, Deus faz o homem como uma coroa da criação, faz o homem como a sua obra-prima, dá a ele o livre arbítrio, ou seja, você pode escolher o que você quiser, você escolhe, e ainda deu a ele a capacidade de gerenciar, de dominar, de comandar a criação de Deus. O homem tem essa capacidade de gerenciar a criação. Quando nós vamos tratar a obra da criação, a gente não tem dificuldade, A gente não tem dificuldade de falar sobre a obra da criação. Para entender, para saber quem foi que criou, provar quem é Deus, ou quem é o Criador, E é o Deus das Escrituras, está mais do que provado isso, e basta a gente fazer alguma análise a respeito da natureza, pois a natureza, ela traz o DNA de Deus, do Criador, ou seja, traz a assinatura do Criador. Toda a natureza, quando você olha para a natureza, você vê a assinatura de Deus. O salmista, lá num dos seus salmos, ele diz que todas as coisas criadas estão mostrando, revelando que foi Deus que criou, que está ali, patente. Quando a gente olha para tudo que foi criado, a gente entende que realmente tem um Deus acima de tudo, que ninguém consegue provar a inexistência dele. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, seu firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Não tem linguagem, não tem fala, mas ouvem-se as suas vozes. Revelando o Criador. Olhe para a natureza, você vê a ação de Deus, o Criador, ou a assinatura, o DNA de Deus. Eu quero te dar aqui alguns exemplos, rapidamente. Quero te dar aqui alguns exemplos,
sobre essa questão. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não aparece a expressão trindade, mas a gente subentende, né, a existência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus trino. Essa é a característica de Deus. E a sua criatura, ou a sua criação toda, como eu disse, mostra isso. E eu quero começar mostrando para você, falando aqui sobre a questão do tempo, não é? O tempo, se você analisar, ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Esses 3 compõem, né, o tempo, ou seja, são 3 em 1. Mas temos outras coisas, por exemplo, o espaço. O espaço, largura, altura e profundidade. São 3 em 1. Mas vamos adiante. Bases da matéria, que são os átomos, não é verdade? Bases da matéria são os átomos. Compõem-se de prótons, nêutrons e elétrons. São 3 em 1. Agora, interessante, não é? A base dos prótons e nêutrons. 3 quarks em cada um deles. 3 em 1. Então, em tudo você vê a assinatura de Deus. Estado básico da matéria: sólido, líquido e gasoso. Também 3 em 1. Quem estuda música, por exemplo, melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. Então, amados, a gente encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem essa ideia de 3 em 1? De onde vem isso? Do próprio Criador. Não há como discutir, tá? Que é trino. Nós encontramos isso. Agora, como o homem não poderia ficar fora ou ser diferente, né? Deus o faz corpo, alma e espírito. Não é maravilhoso isso? Como ainda existem pessoas que tentam explicar, que tentam provar a inexistência de Deus. E outra coisa, se você olhar para as leis da natureza, leis, né, da natureza, elas também têm o DNA de Deus, têm a assinatura de Deus. Por quê? As leis da natureza, elas são transcendentes. Nós não podemos pegar, tocar nelas. Tá? Como é que você toca na força da gravidade? Não tem como, não é verdade? Outra coisa, elas são eternas, elas não mudam. São eternas e são transcendentes. Então, em tudo você vê a mão de Deus. E o homem não poderia ser diferente. Corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo. Tá? 2.1 é um lugar apropriado à nossa cultura. Tudo foi criado com objetivo, né? A obra-prima da criação. Deus tem um objetivo na criação. Tudo por Ele e para Ele. É para a glória, para louvor do Senhor. Todas as coisas criadas foram criadas exatamente para a glória de Deus. Eu, você, todos nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. O universo, tudo foi criado, e criado de uma forma perfeita, contendo tudo o que nós precisamos para viver aqui, enquanto vivermos. Nós temos tudo à nossa disposição. O problema é que, como diz o sábio Salomão, Deus fez o homem bom, mas ele buscou muitas invenções. E aí é onde reside o problema. E aí acaba ferindo a sua própria alma, adoecendo a sua própria alma, e daí a necessidade de uma restauração. Ainda bem que tem um Deus capaz de fazer isso. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Talvez pensasse em alguém, Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou. Não, Deus sabia, Ele é onisciente.
propósito, o projeto de Deus, ele já projetou exatamente levando em conta a queda do homem. Deus nunca fez nada por acaso e Ele nunca cometeu erros. Tudo que Deus fez, Ele fez com perfeição, Ele fez da forma certa, Ele fez para objetivos claros. Tudo que Deus fez, o propósito dele não levou em conta, aliás, o propósito dele levou em conta sim o erro do homem. Ele já sabia o que faria quando esse homem caísse. E o fez. Que é exatamente prover um meio para a restauração desse homem caído, pela bondade divina. Ah, como Deus é bom. Deus toma a iniciativa, Deus revela a sua bondade ao descer aqui à terra, no jardim, ir em busca do homem que havia pecado e estava tentando se esconder da presença de Deus. Esse homem não demonstrou arrependimento algum. No entanto, Deus não destruiu o homem. Olha, para você ver a dimensão da bondade de Deus. Ao invés de se arrepender, confessar o seu pecado, que era exatamente o que o homem deveria ter feito, ele tentou justificar os seus erros. Foi a mulher que o Senhor me deu. Primeiro a mulher, foi a serpente que me enganou. Depois o homem, foi a mulher, a culpa. Ele estava tentando transmitir a culpa do seu erro para o próprio Criador. Eis o grande problema da humanidade, do ser humano. Dificuldade para reconhecer os seus erros, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los diante de Deus. Se humilharem na presença do Senhor. Eis a razão de muitos fracassos. Dificuldade para reconhecer, para se arrepender dos seus erros. Mas a misericórdia do Senhor está estendida para o ser humano. Agora, depende unicamente de a pessoa voltar-se para Deus e dizer: Deus, eu na verdade fracassei, não devia ter feito, mas eu fiz, e agora? Agora é o Senhor para fazer um milagre de restaurar a minha alma, porque eu de mim mesmo não posso, não consigo, não dou conta. E então, como fazer? Como proceder agora? É exatamente isso. O primeiro passo começa com reconhecimento, arrependimento, confissão, mudança de vida, entrega incondicional ao Senhor. Ele pode fazer um milagre, Ele pode restaurar a alma ferida. E no terceiro e último ponto da nossa lição, como nós dissemos lá na introdução, o objetivo da lição é falar da necessidade da restauração da alma do homem e mostrar um pouco da situação que nós estamos vivendo nos últimos dias. A alma do homem, primeiro nós precisamos ter uma sensibilidade e de perceber, notar que nós estamos vivendo em um mundo totalmente tomado pela podridão. O mundo está arruinado. As pessoas estão vazias, arruinadas. Saúde debilitada. Não digo saúde física, mas saúde emocional. É exatamente isso que mostra, que revela para mim, para você, a necessidade
de restauração. E o restaurador, ele está pronto para fazer o serviço, para fazer o trabalho, a obra na vida do ser humano, restaurando-lhe a sua alma. Veja só, a alma do homem está em colapso. Essa sociedade, ela se apresenta de uma forma tão doente, adoecida. A mensagem da palavra de Deus, a gente lê e percebe que a Bíblia, ela mesmo se refere a esta realidade que é uma realidade cruel, triste, mas é essa a verdade. A alma do homem está doente. E aí, você vai, pastor, mas como provar isso? A alma do homem está enferma. É fácil. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, eu estava lendo uma notícia, está na internet, e um rapaz em Brasília, Distrito Federal, tentou atear fogo na sua ex-namorada, ela viva. Ele encharcou o seu corpo com gasolina, já estava com o isqueiro na mão para atear fogo na ex-namorada. Te pergunto, o que é isso? Alma adoecida. Doença na alma. O diabo tem feito o homem, tem levado o homem a fazer coisas que você jamais imagina. Você olha para a sociedade, para o meio político, por exemplo, e você percebe a corrupção generalizada, desenfreada, em muitos segmentos da sociedade, não só no meio político, mas em muitos segmentos da sociedade, a corrupção. Sem dizer na imoralidade, na depravação. Tudo isso são coisas que levam, ou que são coisas que têm demonstrado, têm provado que o homem está com a sua alma enferma, doente. Essa alma precisa de restauração. Aquilo que o profeta Isaías diz lá no início dos seus escritos, no livro do profeta Isaías: ai daquele que muda as coisas, torna o mal bem e o bem mal, enfim, tantas outras coisas. E aí a gente percebe que hoje o certo está errado e o errado está certo. Eu não entendo. Aliás, eu entendo que é exatamente isso que nós estamos falando. Almas enfermas. E leva a estas atitudes, a estas práticas pecaminosas, desenfreadas, e a humanidade está nesse caminho. Precisa de restauração. A alma humana está em colapso total. É preciso fazer uma autoanálise. Essa autoanálise é observar para você mesmo. Cada pessoa faz uma avaliação de si mesmo. Como é que nós estamos? Tem alguma coisa nos incomodando, nos inquietando? Tem alguma coisa, nos fazendo pensar que nós chegamos num limite que não podemos mais suportar? O peso está grande? Então, é hora de fazer uma autoanálise. De repente, até eu, até você, estamos sofrendo com esse mal. E a gente precisa confiar. E Deus pode fazer um milagre na nossa vida e restaurar a nossa alma. Precisamos de restauração. Até porque essa restauração é uma restauração
que a gente precisa entender o que é essa restauração. Porque tem muita gente pensando restauração de uma forma, restauração da alma num aspecto, enquanto não é isso. Isso não é toque de mágica. Eu separei para você aqui algumas informações a respeito, primeiro, de o que não é restauração da alma. Primeiro, que restauração da alma não é algo que você recebe automaticamente quando aceita Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor. Não, isso não vem automaticamente. Se a alma está doente, ela precisa de tratamento. Tá? Não é uma coisa que acontece, aceitar Jesus aqui vai... Não, tem muito pregador, tem muito pastor ensinando, e ensinando errado. Vem para Jesus, está resolvido todo o seu problema. Não, senhor. Tem doença da alma, precisa ser tratada, precisa ser acompanhada, precisa ser medicada. E o remédio está aqui. A palavra de Deus é o santo remédio para a cura da alma. E é um processo, não é uma coisa mágica. Outra coisa, que restauração da alma não é algo recebido automaticamente quando somos batizados ou ungidos pelo Espírito Santo. Não é uma coisa automática. Batizado no Espírito Santo, mas a alma está ferida, precisa de ter um acompanhamento aí, não é? É com o tempo. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio, ungido com o Espírito Santo, não significa que a alma foi restaurada completamente. Senão, Paulo não teria escrito, principalmente Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um processo, meu irmão. É um processo, não é um ato, é um processo. Outra coisa que não é restauração da alma, é que ela não vem por meio de reconhecer a necessidade dessa restauração. É o mesmo que alguém está com câncer. Não, eu reconheço que eu estou com câncer, mas não vai tratar não, vai morrer. Eu reconheço que eu estou com a minha alma ferida, estou doente, a alma está doente, não vai buscar uma solução, não vai buscar a cura, não, vai morrer. Existe cura, ela precisa ser buscada, existe solução. Restauração da alma não é algo que recebemos quando alguém faz uma oração especial para nós. Ainda que essa pessoa tenha dons especiais. Tem gente que vem com a alma enferma, doente, quase morto. Pastor, ora por mim. E já quer sair daqui aliviado, respirando ar puro. Não é assim, meu irmão. Isso vai gastar tempo. Isso vai gastar tempo, vai gastar outros e outros e outros encontros. Restauração da alma não é ou não vem com um ou dois encontros, se a pessoa estiver seriamente ferida ou traumatizada. Isso requer um processo sério, de meses, quem sabe anos, dependendo do trauma que a pessoa sofreu. Restauração da alma não é isso que nós estamos falando. Mas a restauração da alma, ela é tipicamente, ou ela não é tipicamente, algo ministrado por um psicólogo, ainda que passe por meses de acompanhamento, mas não é aquilo que tipicamente vai acontecer, não. Pode ajudar, o psicólogo é bom, vai ajudar, de repente vai orientar, vai mostrar um caminho, e vai trazer a solução. Mas não é isso. A restauração da alma não é tipicamente isso. Restauração da alma é reconhecimento das feridas, defesas e responsabilidades. Eu reconheço que a minha alma está ferida, reconheço as minhas limitações, sei das minhas responsabilidades. Aí sim,
você dá o primeiro passo para a restauração da alma. Receber o perdão de Deus. Porque tem gente que não consegue receber. Está tão angustiado, está tão problemático que acha que Deus não me perdoa. Deus não, meu pecado é grande demais. Ora, gente, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O poder está ali. Tem poder para perdoar todo pecado. Não há dimensão de pecados. A gente precisa entender isso. Receber de Deus o perdão, a libertação, para realmente termos a nossa alma curada. E, por último, transmitir esse mesmo sentimento, transmitir esse mesmo perdão àqueles que nos afetaram, àqueles que nos machucaram, àqueles que abusaram de nós, aqueles que nos ofenderam. Porque se eu não perdoar, a minha alma vai continuar enferma. Olha aqui, presta atenção. A cura da alma precisa de, primeiro, você reconhecer que você é pecador, que você está ferido, que sua alma está machucada. Segundo, você precisa receber, acreditar piamente que Deus, Ele tem poder para perdoar você. E terceiro, você precisa ter coragem de perdoar aquele que te ofendeu. Por isso Jesus ensina na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Concluindo a nossa lição, é importante dizer, o amor de Deus, Ele pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma. Mas o amor de Deus jamais pode se reconciliar-se a um objeto que vai provocar ou causar desamor. Portanto, ele jamais vai reconciliar-se com o pecado. Ele vai reconciliar-se à pessoa e não ao pecado. Porque a pessoa, a alma, pode ser restaurada. E aí, esse é o milagre que Deus pode fazer na alma que está doente, que está adoecida. Então, meu irmão, minha irmã, essa lição, essa primeira lição, eu disse que ela é muito importante, ela é interessante para nós, porque ela mostra a necessidade da restauração da alma, e as demais lições na sequência também vão acompanhar esse raciocínio e vamos tratar desse assunto. E eu espero que até no final do ano, essas lições que nós teremos, eu espero que você que porventura tem algum sentimento, tem alguma ferida na sua alma, você que tem vivido angústias, insônias, que você realmente seja curado por Deus. Não é aquela mercadoria barata que se vende por aí, dizendo que você vem, faz isso ou aquilo, está resolvido. Não, não é assim. É um processo constante e você precisa passar por ele, todos nós precisamos passar por ele, para que o milagre de Deus realmente aconteça na nossa vida, tenha raízes profundas e que vivamos uma vida abundante, prometida por Jesus a todos os seus filhos, àqueles que lhe aceitam como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Eu finalizo aqui agradecendo a você que acompanhou a nossa aula, a você que vai compartilhar com outras pessoas, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero finalizar ministrando mais uma vez sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de poder e graça, te louvamos, te
Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa escola bíblica dominical. Ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, aqueles que estão agora, Senhor, vivendo adversidades, angústia na sua alma, que sejam curados pelo poder do Senhor. Pai, que a palavra, Senhor, continue ajudando os teus filhos a serem melhores a cada dia, a servirem ao Senhor, ó Deus, e receberem do Senhor as bênçãos prometidas que o Senhor tem através da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus.